Pronto, tudo bem? Boa noite, Brasil, boa noite, Simões Filho. A partir de agora, a TV Baianidade está apresentando mais uma vez uma programação e na sua série Conhecendo Alguém da Nossa Cidade. E hoje eu estou aqui no nosso estúdio da TV Baianidade, conhecendo mais uma vez e vou estar conhecendo sempre o nosso amigo Paulo Pessoa, que é da cidade de Simões Filho. E hoje tem muita coisa para a gente interagir aqui, muitos comentários para a gente fazer. E você que está ligado na nossa programação, compartilhe essa página aí, por favor. Você entra agora através do site www.tvbaianidade.com.br ou então através do site tvnoticiasdopovo.com.br. A partir de hoje, nós estamos transmitindo ao vivo todas as nossas programações aqui na TV Baianidade e não seria diferente, vocês que têm curtido toda a nossa programação. Como sempre, a gente apresenta o programa Simões Filho em Ação, de segunda a sábado, às 19 horas. Mas hoje nós temos aqui uma matéria exclusiva. Hoje a nossa produção convidou Paulo Pessoa, que está aqui presente já nos estúdios, você que está aí do outro lado compartilhando com a gente, e acredito que vocês vão estar acompanhando através da live. Você compartilha para que outros que estejam aí do outro lado participem com a gente. E agora eu vou estar entrevistando ele, que é uma pessoa conhecida na cidade e que tem um projeto muito importante, o nosso amigo Paulo Pessoa. Paulo Pessoa, seja bem-vindo aqui nos estúdios da TV Baianidade e a voz agora está com você. Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço desde já a oportunidade. Vou retirar a máscara aqui para ficar um pouco mais à vontade. E estamos aqui para falar um pouco da nossa cidade de Simões Filho, seus problemas, quais soluções, no ponto de vista jurídico e administrativo, e que venhamos fazer as coisas corretas, pautado na lei, porque quando agimos assim, temos respaldos para nos pronunciar e reivindicar aquilo que é de direito da nossa sociedade. Paulo Pessoa, a primeira pergunta da noite hoje para mim, eu queria saber de você, o que é que você achou daquele protesto ou aquela manifestação que foi realizada ali na Câmara de Vereadores de Simões Filho e depois aquele grupo se deslocou para a Prefeitura Municipal. Queria saber de você o que é que você acha dentro do conceito técnico, dentro do conceito jurídico e dentro do conceito de popularidade. Bom, aquele ato ali, como outros que ocorreram, que não teve tanta repercussão aqui, foi orquestrado pelo Eduardo, eu não me prontifiquei a participar porque vi que são atos sensacionalistas, com vandalismo, atos onde ele pega as pessoas e faz delas seus seguidores para que os siga, independente de que aquilo esteja certo ou errado. Então, o ato era um protesto pela nomeação da atual secretária de Educação, a professora Marisa Pimentel. Ele queria que eu participasse, como várias outras pessoas. Eu digo, não vejo respaldo jurídico para tal. Por quê? Ela é professora do município, ela já recebe o salário de secretária, mesmo não estando em sala de aula, porque a lei a permite. O funcionário público, o concursado, o servidor público, seja federal, municipal, estadual, ele ficar a um determinado tempo exercendo uma função de cargo de confiança, a lei incorpora aquele salário para a função que ele exerce. E ela já recebia isso. Então, o que ocorreu foi um ato administrativo que o prefeito tem um poder discricionário de nomear a pessoa da sua confiança. O cargo foi criado para essa finalidade e está no prazo legal. Então, eu falei até para algumas pessoas que foram participar, eu digo, rapaz, quem vai participar disso aí está completamente errado. Outra coisa que eles estão planejando invadir prédio público está errado, como diz a lei, está até aqui a cópia da lei, a lei que diz aqui, a lei decreto 2848 de 1940 do Código Penal. É crime invadir prédios públicos, depredações, essa é crime. E isso gera sanções e até com prisões para quem pratica estes atos de vandalismo, tipificado no nosso Código Penal. É lamentável, depois foram para a prefeitura, sem base jurídica. Quando iniciamos o projeto #NãoVotem Vereador de Mandato,
aqui na cidade, o idealizador foi eu, juntamente com o Eduardo Cruz, que ele está em São Paulo, apesar que diz que está pelo mundo afora, mas deixamos isso do outro lado. E o acordo foi fazer um trabalho centralizado, o Parlamento Municipal. O grupo criado aqui no WhatsApp foi com essa finalidade. O Parlamento Municipal não está se envolvendo nas questões do Executivo, nem do presente, nem do passado. Porque na Câmara Municipal temos 19 vereadores e vamos perguntar à sociedade o que a sociedade acha da atuação de cada um deles. E para a nossa gratidão, o projeto Hashtag Não Voto em Vereador de Mandato é da Sociedade Simões Filhense, porque a sociedade abraçou o projeto. Eu fui idealizador junto com ele, mas eu não posso me dizer eu sou o dono e eu mando em tudo, como ele está a agir. E aí ele seguiu outros caminhos, me chamou para tomar partido político de pessoas, aí eu digo, olha, jogo sujo, eu não participo, eu não vou participar disso, aí então não conte comigo para atos ilícitos. Então, a partir logo do início do mês passado, do mês de julho, juntamente com o Eduardo Cruz, não estava participando de mais nada. Participo sim do projeto, que é de Simões Filho, e queremos mudança no parlamento. Queremos uma Câmara de Vereadores representando a sociedade, defendendo os problemas que afligem o povo simões-filhense. Então, esse trabalho continua. Agora, os seguidores dele, os fiscalizadores dele, como é intitulado no grupo que ele criou, esse aí eu não tenho participação e digo, aquele que tem suas sanidades mentais em dias não vai entrar numa barca dessa, porque ele se intitula como um líder de uma seita satânica, aonde os demais só têm que obedecer, 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 não questionar. Agora há pouco chegou a notícia que tem uma senhora que, seguindo as orientações dele, foi para a Câmara Municipal se acorrentar, fazendo um ato desse de insano. É um caso, realmente, tem que chamar a polícia e o SAMU, porque uma pessoa que age nesta situação, se a gente analisar friamente, não está com suas faculdades mentais em dias. É lamentável que isso aconteça, mas queremos mudança no parlamento. Isso está claro, a sociedade na rua clama por isso, mas queremos um trabalho ordeiro dentro da lei. Eu sou formado em Direito, não posso ficar me submetendo a atos ilícitos, mesmo que não fosse estudante de Direito. Temos uma Constituição, a Constituição do nosso Brasil, certo? Ela está aqui e temos que fazer algo pautado nela, na Constituição, para que, independente do outro lado, que a gente esteja a reivindicar algo, ele venha, mesmo não concordando com a reivindicação, mas ele vem a acatar porque está pautado na lei. Então, aquelas pessoas que foram ontem e que hoje está a invadir prédio público, seguindo essas determinações, eu digo, veja o que a lei diz. 8 anos de cadeias, 8 anos de reclusão. Tá certo? Obrigado aí e vamos seguir em frente. Paulo, eu analiso na forma como apresentador e nesse momento como entrevistador, vendo você como uma figura muito especial aqui na cidade de Simões Filho. Enfim, o projeto Hashtag Não Apoia o Vereador de Mandato, para você, é um belo projeto? Com certeza, porque é um trabalho que a gente está dando a oportunidade à nossa sociedade, que está sem voz no Parlamento Municipal. Por que a população nos chama para gravar os vídeos? Porque a população quer ecoar, quer dizer que não se sente representado com atuações do determinado que está aí nesse parlamento. Sabemos que alguns deles vai retornar ao poder, porque a lei eleitoral, com as suas normas estabelecidas, favorecerá o retorno de alguns que estejam ali, porque aqueles partidos vai ter voto e vai fazer o coeficiente eleitoral. Mas eu acredito que teremos uma renovação nesse parlamento aí, entre 10 a 12 vereadores desses que estão aí, venha acontecer uma renovação no parlamento. Foi também pautado aí nos últimos dias pelos seguidores de Eduardo, ele querendo redução do salário de vereador, querendo redução do quadro de vereador. Novamente eu disse, o que está pautado na Constituição, quem tem que mudar é o Congresso Nacional, não é a Câmara de Vereador.
Então, quem vai lá fazer essa pressão sobre o vereador, querendo que ele aprove algo que é de cunho do deputado e dos senadores, está pagando o mico. Está fazendo algo inconsequente que não tem fundamentação jurídica. Eu falei, digo, olha, essas coisas assim, não contem comigo. Eu venho trabalhando na cidade, já venho, efetuei várias denúncias aqui no cunho administrativo de várias gestões, porque errar é humano, permanecer no erro é burrice. E aquilo que estava errado aos meus olhos, independente de quem era o gestor na Câmara ou na Prefeitura, eu levei ao conhecimento das autoridades, como levei ao conhecimento das autoridades quando encontrei falha no sistema eleitoral da nossa cidade. E quando fiz isso juntamente com outros amigos, não estava precisando de alguém que está online se dizendo nos Estados Unidos ou aonde quer que esteja, mandando fazer simplesmente para agradar aquela pessoa naquele momento. Não, sempre agir dentro da lei. A lei para mim é o mártir, sou um servo do Senhor e vou continuar nesta linha. Pronto, a lei prevalece em tudo. Vocês que estão agora entrando na programação aqui da TV Baianidade, aqui nos estúdios, nós estamos aqui com Paulo Pessoa, essa pessoa importante hoje aqui, estudante de Direito, mas com uma desenvoltura importante para a nossa sociedade. Quando eu fiz a pergunta a você em relação do hashtag não apoio o vereador de mandato, eu queria saber de você o seguinte: como é que você vê os vereadores hoje? Você vê os vereadores como legislador ou como assessores? Eu vejo eles como simplesmente um grupo, dois grupos que temos na Câmara. Um grupo é fã-clube do atual prefeito. Sim. Certo? São fãs do atual prefeito, é bater palma, elogiar tudo inconsequentemente. E o outro grupo fica calado, não diz nada do erro do que está aí, mas é para elogiar o ex-prefeito. E com isso, o tempo passa e a população perece e sofre, porque os serviços essenciais da nossa cidade é uma negação. Haja visto a questão do transporte público na nossa cidade, que até hoje não foi nada feito. O que temos é uma desordem total. Por quê? Falta administração. O prefeito não fez, sim, os 19 vereadores. Quem brigou, quem está lutando, querendo o cumprimento da lei? Nenhum. Então, essas coisas têm que mudar na nossa cidade. Então, dentro dessas informações que você aqui está passando para o nosso público, você está dizendo para nós que realmente os vereadores não tiveram esse compromisso como deveria ter de legislador. Ou seja... Correto, legislador e fiscalizador, porque o papel do vereador é legislar e principalmente fiscalizar as ações do executivo, certo? Várias infrações acontecendo aí a nível administrativo e não encontramos nenhum vereador se posicionando, lutando contra esses atos. E ficam todos calados, esperando. Se ele não é da base do prefeito, para estar batendo palma por tudo, fica esperando o ex-prefeito ou alguém que ele tenha como um líder para mandar que ele faça algo. Não, eles são remunerados pelo povo de Simões Filho. Sim. Essa autonomia é dele, já que a população lhe otorgou o mandato de vereador, ele tem que exercer. Porque o patrão do funcionário público, do prefeito e dos vereadores e de todos os demais cargos eletivos, aqueles que vêm ocupar, é a sociedade. Porque o dinheiro público é da sociedade. Esse dinheiro sai dos impostos que a sociedade paga. Quando a pessoa vai na padaria, comprou pão, ele já pagou o imposto. Muitas pessoas, às vezes, não levam isso em consideração, mas o dinheiro não é do gestor. O dinheiro do município vem do bolso de cada um cidadão. Lembrando para vocês que nós estamos transmitindo pela TV Baianidade, pelo YouTube, nós estamos transmitindo pelos sites, nós estamos transmitindo pela página do Facebook agora, que estamos aqui ao vivo com todo o Brasil. Aproveitando a oportunidade, Paulo, eu sei que você tem uma experiência política aqui na cidade de Simões Filho enorme, certo? Você já presidiu o partido, você já elaborou projetos e mais projetos para candidatos aí do partido que você esteve em frente. Como é que você vê hoje, analisando tecnicamente, o prefeito Diógenes Tolentino? O prefeito Diógenes Tolentino, ele cuidou da questão administrativa em parte, mas há questões políticas não vejo ele cuidar, porque um gestor público ele tem que cuidar de ambos os lados, política e administrativa. Sim. E não vejo ele com o molejo de criar, de ter aquele termômetro para balançar as coisas, certo? A equipe que o cerca, não sei como é que procede, mas
vejo dentro da cidade muitas reclamações e não vejo uma resposta, às vezes, à altura para aquelas reclamações que vai passando no dia a dia e já estamos chegando ao final dessa nova gestão. Ele fez muitas obras na cidade, mas não resplandeceu aos meus olhos, e é o que eu percebo da cidade, da nossa sociedade, não resplandeceu com algo de impacto. Simões Filho não tem uma estação rodoviária, tem um ponto de ônibus ali, um final de linha, que eu considero aquilo como um ponto de ônibus. Uma margem dessa, a BR-324, com tantas áreas aqui em volta, pertencente ao município, por que não temos uma estação rodoviária para fazer todo o transportes municipais e até estaduais, interestaduais, para que tenhamos que pegar um transporte, se deslocar para um outro estado ou uma cidade do interior da Bahia, temos que ir para Salvador. Eu acho uma vergonha uma cidade com a arrecadação que tem, que ultrapassa, chega os 40 milhões mensais, não tem uma estação rodoviária. Tem um ponto de ônibus que agora o prefeito foi buscar recursos emprestados federais na Caixa, não para construir uma rodoviária na cidade, mas para reformar aquilo. Então, eu acho jogar dinheiro fora, gastar 5 milhões dali, vai fazer o quê? Pintar, dar um reparo no telhado, a parte elétrica e tal, e continua aquilo ali, um negócio sufocado que não atende dignamente nem a quem quer pegar o transporte em Simões Filho, porque ela só vive mais vazia e os pontos de ônibus ali no mercado, certo? É lamentável, mas é as escolhas daquele que hoje no momento está gerindo a cidade. Outra coisa, no dia a dia da nossa cidade, o que eu escuto da população, o clamor é querendo mudança, não só no parlamento, como também no executivo. Eu quero entrar nesse tema aí de mudança, que daqui a pouco nós vamos falar o que é mudança, para que as pessoas, na verdade, entendam, quando a gente fala de mudança, a gente não está falando de alguém que viveu aqui no passado e que está vindo agora como transformação e mudança. Não é essa mudança. Eu queria saber de você o seguinte: o que é que você acha de todas as obras que Dinha realizou, assim que alguém possa dizer qual foi as obras, porque eu vejo a Via Universitária, eu vejo agora uma praça que foi construída ali em Santo Antônio do Rio das Pedras, que eu quero aproveitar aqui a oportunidade como apresentador, não estou aqui para fazer elogio nem a A, nem a B, nem a C, mas eu tenho que tentar aplaudir nesse momento, porque foi uma obra que há mais de 20 anos não foram feitas. Como é que você vê hoje essas obras e esse trabalho? Porque durante outro período passaram-se muitos anos e não foram feito nada. E a gente percebe que Dinha passou 3 anos e alguns meses e agora que está conseguindo fazer essas execuções. Você vê isso como obras ou você vê isso como momento eleitoral? Não, eu vejo como obras, Sim. Certo? Eu vejo como obras. Não quer dizer, no meu ponto de vista, que a obra que foi feita lá no Santo Antônio, ela é ótima. Sim. Para aquela comunidade. O que nossa cidade necessita é de algo que venha resplandecer, venha chamar a atenção de toda Simões Filho. E isso... Por exemplo, de um shopping bem importante na cidade, que eu acho que Simões Filho já era para ter um shopping hoje que se destacasse, para que a gente não precise ir em Salvador. Poderia ser um shopping, apesar que o shopping vai mais para a linha Sim. do setor privado. Mas uma estação rodoviária, como eu falei antes. Pronto. Certo? Buscar aquilo que foi prometido até no governo do próprio Dinha, quando ele era vice-prefeito. Sim. A Universidade Federal, que foi prometido e não veio para Simões Filho, certo? Passou-se a outra gestão, 8 anos, e também não chegou. E, infelizmente, está mais 4 anos indo embora. Porque, desta forma que está, alguém ganha com esse transporte que vai levar o aluno para Salvador. Mas é um transtorno para os alunos. Eu passei 5 anos numa faculdade, estudei ali em Camaçari, e sei que é um transtorno. Camaçari que está próximo. Imagine o aluno sair daqui, se deslocar lá para o campo da Universidade da UFBA, em Ondina, e lá para o campo da Universidade da UFBA, lá no Campo Grande, ali naquela região ali do Canela, e ter que estudar lá na Federação. É horas
de transporte para ir e voltar, mesmo sendo um transporte fornecido pelo município. Mas também, quando ele retorna à cidade à noite, não tem transporte coletivo para levar ele para os demais bairros da nossa cidade. É um outro transtorno para essa turma. Essas coisas assim, cabia a todas as administrações, não é só essa não, as do passado, terem resolvido. E não resolveram. Então, a nossa sociedade, o que eu percebo, clama a mudança. Infelizmente, não vejo hoje, no atual cenário aí, atuação para que essa mudança ocorra. É nessa situação agora que eu quero chamar você. Se dizem que existe duas vias agora, que é a segunda via Eduardo Alencar, na terceira via Antônio Carvalho. Dessas duas vias que eu citei aqui, qual seria a mudança realmente para esclarecer o público? Porque fica nessa jogada. Dinha está trabalhando, Dinha não está trabalhando. Eduardo deixou o comando e agora volta para a cidade para retomar aquilo que ele teve nas mãos, aquilo que ele sentiu nas mãos, sentiu na pele, mas não deixou o povo satisfeito. É tanto que não deixou satisfeito que em 2016 o povo fez a diferença, votou em Dinha. E Dinha teve quase 35 mil votos e foi e está sendo prefeito da cidade. Como é que você vê diante desses nomes que está? Eu queria saber de você quais as mudanças que você poderia passar para nós aqui, que nesse momento estamos agora fazendo essa entrevista. Veja bem, Sim. Se a gente voltar a 2016... Pode voltar. Houve atuações do ex-prefeito que, no meu ponto de vista, eu não concordei com a questão da composição da chapa. Que de última hora tiraram o Neco, botaram Edson Almeida. Edson Almeida, todos eles sabiam que estava inelegível. Sim. Como eu dizia para todos, isso aí não vai à frente, está inelegível. Botaram Edson Almeida e, por último, o Jomar Paraqui. Ele obteve ainda 16 mil votos. Então, eu achei que foi um descaso a condução daquela campanha. A sociedade estava clamando mudança? Estava. Mas estava clamando mudança fruto da atuação do ex-gestor. 8 anos e ficou na mesmice. Diógenes Tolentino chegou e algo que ele deveria ter feito logo quando chegou para dar resposta à sociedade, no meu entender, ele deixou o tempo passar. Ele agora parou, o mercado está com esse problema aí. Aquilo ali, no meu entender, era para ter trabalhado logo no início da gestão. Para hoje, a sociedade está colhendo os frutos. Que agora, aquilo ali não está ajudando ele politicamente. É o que eu falei na questão. Ele olhar administrativo e não olhar o lado político. Então, essa obra do mercado. A questão da candidatura que temos aí. Posso falar o nome dos candidatos que quando nada... Se sinta à vontade, nosso programa aqui ele é livre e nós estamos respeitando. O meu pensamento, eu não sou o dono da verdade, estou sempre aberto ao diálogo para cada vez mais agregar conhecimento e subir mais um degrau. Porque quando a pessoa se intitula já saber de tudo, ele se estagna, dali ele não vai mais para canto nenhum. E a vida é um constante aprendimento. Então, o que eu vejo aí? A nossa sociedade clama por mudança. Como a sociedade estava clamando por mudança naquela mesmice de FHC, PSDB e PT. Estava clamando mudança. Mas o que ocorreu lá no passado? Teve alguém que teve atitude. Teve alguém que teve coragem de abrir a boca e agir desagradando um grupo e outro. Desagradando ao segmento estabelecido. E quem foi esse alguém? O atual presidente da República. Quando a gente escutava lá no passado alguma coisa, os analistas políticos diziam assim, olha, não tem grupo político, não tem dinheiro, não tem partido político, não, tá fora. A mídia bombardeando, né? Ele não, mas ele chegou. Por quê? Ele vinha com um discurso que tinha encontro com o anseio da sociedade. Ele dizia, isso está errado, quando chegar lá não vai ser assim. E a sociedade nossa, nós temos uma sociedade que ela é
católica, evangélica. É uma sociedade conservadora, a sociedade brasileira. E os últimos governantes do Brasil veio com a plataforma apresentada pela ONU, desses espaços das minorias, que é várias coisas que vai de encontro aos costumes tradicionais das famílias. Os demais candidatos se calavam para obter voto também desses segmentos intitulados da minorias de classe. Ele não, ele disse: eu respeito, mas no meu governo vai ser desta forma. Então ele teve coragem de explanar, dizer aquilo que ele pensava e que ele iria agir, está agindo. Não iria perseguir grupos nenhum. Mas ele disse: no meu governo, quem quiser fazer suas marchas, seja evangélica, seja do movimento gay, busque seus recursos e faça. Não vai ter dinheiro público para isso. Muitas pessoas da sociedade concordaram com aquilo e acham que o dinheiro público tem que ser investido em segurança, educação, certo? É investimento para gerar emprego e renda para a sociedade, para que o cidadão não fique tão dependente do Estado. Então, na nossa cidade hoje, não vejo entre os nomes que está aí. Temos aí amigo Ju, pré-candidato a prefeito. A maioria da população não está sabendo, mas ele está com um partido e é pré-candidato a prefeito. Recentemente tomei o conhecimento, Raquel Almeida, pré-candidato a prefeito pelo PSOL. A população também não está sabendo, né? Não está sabendo. Aí vem... Mas você sabe que não está sabendo, não fugindo do seu raciocínio, aguente aí na sua memória. É por isso que nós estamos aqui, a TV Baianidade, é por isso que nós estamos aqui com a TV Notícia do Povo, é por isso que a nossa produção está entrando em contato com essas pessoas. É isso que a gente quer mostrar aqui em Simões Filho, que muitas das vezes o eleitor, aquele que vota, aquele que vive na cidade, ele não sabe o que está acontecendo na cidade. E para que ele tome uma decisão, ele precisa saber de você, que é um formador de opinião, que é uma pessoa esclarecida, que é uma pessoa entendida na sociedade em relação à política e traz estratégia específica. Olha que todas as nossas programações que nós temos anunciado aqui, Paulo, ela vem com o intuito de trazer o benefício para a sociedade. Então, essas pessoas não estão sabendo, mas a partir de agora, com seus esclarecimentos, porque nem eu mesmo estava sabendo dessas pessoas que eram pré-candidato, que já são pré-candidato a prefeito. Eu citei só a primeira, segunda e a terceira via. E a gente está aqui nesse tema, demonstrando ao nosso público aí, como o povo pode ter um memorial agora e no passado. Porque é bom deixar claro que a gente precisa de uma melhora para a nossa cidade. Correto. Correto? A gente precisa melhorar mais a forma de ver Simões Filho, como hoje a gente vê no cenário jornalístico, no cenário de publicidade. E você está dando esclarecimento aqui, e eu quero voltar ao seu raciocínio, porque eu sei que você tem muita coisa boa para soltar hoje aqui para a gente. Prossiga. Tudo bem. Então tem aí, como eu falei, tem a pré-candidatura do amigo Ju, ele está no DC, o Partido 27 Democrata Cristão. Raquel está no PSOL. Tem Dr. Rogério, que está no Rede, né? Rede, é o número 50, Partido de Marina Silva. Tem Antônio Carvalho no PROS, né? É o 90. Tem França, que está no Avante, se titulando pré-candidato. Eu buscava o quê? Um grupo fazer um trabalho político de conscientização nas nossas comunidades há mais tempo. Sim. Com a maioria dessas pessoas eu andei conversando e com muitas outras lideranças. Largar a vaidade de lado. É daquele admitir a realidade. Você hoje é o quê? Você é um cidadão, eu sou um cidadão. Qual é a sua ocupação na cidade, em algum cargo, no contexto público que esteja incluído? Se é vereador, se é prefeito, se é secretário? Não, estamos de fora, só pagando as contas. Então, o que eu sempre vinha dizendo, temos que nos unir, largar a vaidade, pessoais e somar, porque uma eleição não é a vontade de um que vai se expressar, é a vontade da maioria. E para que a gente tenha a resposta dessa maioria, temos que ir de encontro a essas pessoas e conversar com a sociedade, que está abandonada por todos os segmentos que estão dentro, inseridos com a máquina pública.
Mas aí, quando chamava-se algumas das lideranças, muitos diziam, não, o projeto é bom e tal, mas eu sou candidato a prefeito. Aí outro, eu sou candidato a prefeito. Então, quando parte para esse individualismo, o resultado é isso aí. É aquelas coisas atrofiadas, porque eles não dão a oportunidade de agregar, de sentar um grupo à mesa, explanar as propostas, ver o que a sociedade busca, se planejar, organizar e dizer lá na frente desse contexto aqui, quem tiver melhor na aceitação popular é o candidato. Positivo. Aí não aceitam, não aceitaram. A todas as pessoas que eu procurei não aceitaram. Eu tomei uma decisão, não me filiei a nenhum partido, certo? Não me filiei a nenhum partido, certo? Não acredito que vai ter uma mudança extraordinária na questão do executivo, porque da forma que os pré-candidatos agirem, estão agindo, beneficia direto e indiretamente ao atual prefeito e ao ex-prefeito. Por quê? Porque eles não procuraram também se aproximar da sociedade, os pré-candidatos. Vai agora, na boca da urna, um tem a máquina pública, sim, o outro tem um nome de mais de 30 anos. Então, a competição que um novato, um estranho, venha ter com essa pessoa para conquistar a confiança daquela pessoa e ainda obter o voto, não vejo tempo suficiente para isso. E tem a questão de acompanhamento do sistema eleitoral. Não vejo os partidos políticos exercer sua autonomia, o seu respeito, exercer aquilo que a lei eleitoral lhe pauta, acompanhar o sistema eleitoral. Se hoje formos perguntar aí para alguns pré-candidatos, talvez até a prefeito e alguns a vereador, quantos eleitores Simões Filho tem hoje? A maioria não sabe. O que é coeficiente eleitoral? Muitos não sabem. Muitos querem o status de vereador, quer um diploma para empendurar na parede e dizer meu sonho já realizei. E muitos que estão no poder agir assim, infelizmente, é escolha aí, está com os dias contados para ir embora. Vocês que estão aí agora ligados com a gente, nós estamos aqui com Paulo Pessoa, hoje é o entrevistado pela TV Baianidade aqui nos estúdios da TV Baianidade. Só lembrando para você que a coisa tá boa, viu? E você que está aí do outro lado, compartilha aí para que outras pessoas realmente recebam essa informação. Paulo, eu percebo em você e gosto muito de conversar com pessoas inteligentes. Talvez algumas pessoas até pensem que você é maluco. Como as pessoas, quando se capacita de conhecimento, as pessoas já dizem que nós somos malucos. E nós somos as pessoas que têm problemas mental. Mas eu quero te dizer uma coisa para você. Como é que você analisa os pré-candidatos a vereadores hoje? Que a gente vai finalizar em questão aos prefeitos, viu? Correto. Aos vereadores hoje, pré-candidatos. Eu não estou falando dos pré-candidatos que já teve mandato, eu estou falando desses novos. Como você vê, e hoje aqui a gente pode citar o nome, não estamos fazendo propaganda para eles. São pré-candidatos, né? São pré-candidatos, e a gente só está aqui só demonstrando, porque eu estou percebendo nas redes sociais, eu estou percebendo na cidade, estou percebendo no estado e alguns municípios, que agora está aparecendo todo mundo dizendo que eu sou a renovação, eu sou o protocolo lá, outros já estão dizendo que até já falou com Jesus, que Jesus já falou com ele e que tem certeza que vai ganhar, e isso vai acontecendo. E às vezes a gente percebe a dificuldade que as pessoas têm em não saber que para você ser um pré-candidato, você tem que ter um projeto. Já se começa assim. E dentro desse projeto você tem que ter um trabalho dentro da sua cidade, para que as pessoas percebam que lá, quando você assumir na Câmara, você vai ser o fiscal, você vai legislar e indicar as leis. Você poderia hoje, dentro da sua especialidade técnica, dentro desse projeto que você já acompanha há muitos anos na política de Simões Filho, até dar um conselho a essas pessoas que não tome isso, porque tem gente que se lança pré-candidato, se por acaso não ganhar, eu fico associado lá ao governo e eles vão me dar um emprego. Como é que você vê esses pré-candidatos que nunca apresentou a cara na tela? Vamos supor que hoje você fosse pré-candidato. Eu diria, Paulinho tem toda a moral, porque já vem fazendo um trabalho de base. É essa informação que eu quero que você passe para esse público que está nos assistindo nesse momento. Aqui, Sebastião Lopes, de Salvador, está dizendo o seguinte: moradores de Simões Filho têm que fazer uma renovação no legislativo da Câmara de Vereadores, tirar esses vereadores e colocar gente nova.
Então, dentro da minha pergunta, você pode responder para ele também. Bom, isso aí vai estar nas mãos de cada um cidadão da nossa cidade, né? São mais de 65 mil eleitores que temos e acredito que muitos vão demonstrar, né, a sua indignação que tem no momento com aqueles que ocupam os cargos públicos ou já ocuparam, partindo para a renovação. O que eu aconselho os pré-candidatos, certo? Que nesse momento muitos estão acreditando em algo fictício. Então eu digo a eles para não ficar acreditando nisso. Muitos estão acreditando que o fundo partidário vai vir. Sim. Muitos acham que aquele de que tem uma lei, que o fundo partidário vai vir. Aqui, licença aqui desse documento aqui. Não, fica à vontade. Aqui eu estou aqui com financiamento de campanha. A lei foi aprovada pelos deputados federais e senadores. A executiva nacional desses partidos geralmente é de alguém que esteve ou está lá no Congresso. O partido tem total autonomia para lançar quem ele quer como candidato. O partido tem autonomia para administrar essa verba. Então, se algum dos pré-candidatos em Simões Filho, que está afiliado ao partido, seja A, B ou C ou D, e ele tem intimidade com a executiva nacional, então ele volte a conversar com esse presidente da executiva nacional, se ele é o chegado, para que ele mande uma verba para a campanha dele. Por quê? A campanha eleitoral cada vez mais está técnica na parte de prestações de conta e tudo mais. Os candidatos vão ter que ter um contador, Sim. vai ter que ter um advogado. Quem é candidato, quem tem problema com a justiça eleitoral, não recebe notificação em casa, como acontece na justiça, na via civil ou penal. Não. A notificação sai lá no portal da Justiça Eleitoral e o advogado lá e o candidato que veja. Se perder o prazo, já foi. Foi o que aconteceu com alguns nas eleições passadas que não prestaram suas contas corretamente e ficaram inelegíveis. Foram tirar o título no recadastramento, o título não pôde tirar. Como o ministro Barroso, em uma canetada, suspendeu todo o trabalho que foi feito até aqui da biometria, talvez essas pessoas possam votar, que vai prevalecer o cadastro das eleições passadas. Aos candidatos que estão aí, digo a eles, não fique esperando chuva de dinheiro para suas campanhas, porque nem o atual prefeito, nem o ex-prefeito e nem nenhum outro partido está com isso para dar. Porque se ele dá, ele tem que comprovar de onde veio. E não pense que a Executiva Nacional vai mandar enxurrada de dinheiro para suprir as candidaturas de cada um. O candidato terá que buscar os amigos para financiar seus atos, para que ele saia na frente. E receber lá na frente alguma ajuda que o candidato a prefeito que ele esteja apoiando resolva dar. Na última eleição foi em torno de R$200, foi um grande dinheiro, que é pouco, mas foi o único que deu, foi o ex-prefeito. Deu para os candidatos na reta final, R$200 por semana, certo? Então, os candidatos, agora nesse pleito, eu aconselho a eles, use as redes sociais. Porque com essas questões de pandemia, com essa questão dessa globalização, não acredite, não fique esperando no oba-oba de um comício, de uma carreata, que esses eventos vai ser bem restrito, quase que não vai acontecer. Porque a eleição hoje em Simões Filho, no meu entender, está polarizada entre o ex-prefeito e o atual. Ambos são conhecidos na cidade, ambos têm seus redutos eleitorais. Trabalho já comprovado, né? Exatamente. Tem suas falhas, mas já que não surgiu um candidato ou candidata agressivo que viesse luir as estruturas dos castelos de cada um, porque se tivesse um candidato aí, do nada surgisse um desses nomes que eu citei, que são pré-candidatos, e tivesse apontando em primeiro lugar, ambos os dois estariam mais preocupados, estaria dando uma assistência aos seus cabos eleitorais, aos seus candidatos a vereadores. Mas eles estão vendo que o negócio está
estabilizado, está entre os dois ali, o mesmo jogo de eleições passadas, infelizmente fruto da atuação daquelas pessoas que vêm com individualismo, eu sou candidato e acabou. E aí fica ele só para se comunicar e conversar com toda a nossa cidade. Então, você que é candidato a vereador, parta para as redes sociais, faça seu trabalho pelas redes sociais, divulgue o que você tem de projeto e divulgue o que você já fez. Se você tem algum serviço social prestado à nossa cidade, apresente e capte os votos necessários. Porque tem coligações aí, partidos que eu acredito, fazendo coeficiente, um candidato que chegar a 1000 votos vai se eleger. Tem muitos partidos aí, muitos desses partidos aí que estão com novos candidatos a prefeito, se o que eles relatam, já relataram para a minha pessoa, dizendo o atual estado do partido deles, com as candidaturas de vereadores, com 28 candidatos é o máximo que cada um partido pode lançar, se realmente todos esses pré-candidatos que eu citei aqui, né, amigo Ju, França, Antônio Carvalho, doutor Rogério, Raquel, vim com 28 candidatos a vereador, aquele grupo vai até o fim, todas essas legendas vai ter chance de eleger um vereador. Então, é uma das vagas que já está ocupada que alguém lá perdeu, não é isso? Então, o que eu aconselho para os pré-candidatos? Trabalhar nas redes sociais, mostrando postura e capacidade para ocupar o cargo de vereador, para mostrar que é diferente do que está lá, porque o pessoal declara pela rua que quer mudança, mas quer mudar o quê? Quer ver uma pessoa que venha ali representar, ele quer olhar e dizer, aquele vereador, aquela vereadora realmente me representa no parlamento. E tem pessoas aí que estão se destacando nessa área, na atuação de pré-candidatos. Tem vários trabalhos aí que são de destaque. E eu aconselho a eles, se for permitido, darei o nome de alguns e digo que eles continuem no caminho que eles estão indo, avançando mais, buscando mais bases para consolidar as vitórias deles. Eu vou aproveitar a audiência que você está nos dando aqui na TV Baianidade para fazer mais perguntas a você, mas eu vou pronunciar alguns nomes aqui porque me dá direito, certo? Dos pré-candidatos que existem hoje na cidade de Simões Filho, que eu tenho um foco que acredito pelo trabalho. E você, como hoje foi nosso convidado pela TV Baianidade, pode me dar a resposta. Eu tenho Hélio Salvador, eu tenho Guterney Nunes, eu tenho como é o nome dele? Bombeiro Mota, certo? Bombeiro Mota. Eu tenho Iveson, que são esses quatro aí que eu vejo a possibilidade de assumir hoje o Legislativo. Mas por que eu estou falando isso? Porque são os nomes que eu vejo trabalhando já há muito tempo e mostrando nas redes sociais. Por isso que eu fiz a pergunta a você, porque eu estou vendo outros nomes que estão surgindo aí e que realmente nunca meteu a cara em nada. Por exemplo, Bombeiro Mota tem um trabalho social há muitos anos. Verdade. Certo? El Salvador, não vejo com trabalho social, mas fez um social com o público. Exato. Ela é a porta-voz da sociedade aí, indo lá onde está o problema, gravando e partindo para as redes sociais. Você vê Iveson, que deu assistência quando ele era regulador da saúde no município. Ele estava ali tramitando esse trabalho. E o Bombeiro Mota e o Guterney, que está com um projeto aí na cidade. Verdade. E que está elaborando e já vem projetando isso, gerando emprego, dando emprego. Então isso tem um papel social. Eu faço essa pergunta a você porque eu tenho uma liberdade de conversar com a pessoa que entende. E eu sei que você, dentro do seu conceito, vai responder em relação a isso. Eu falei isso hoje no nosso canal, através da programação do Facebook, logo de tarde, em Salvador, quando eu estava transmitindo. E algumas pessoas realmente aplaudiram e disseram para mim, você está certo. Mas eu vejo candidatos que estão aí, os pré-candidatos novos, que não tem nada. Já surgiram vários nomes aí que estão tentando chegar. E eu queria que você desse essa voz agora a esses nomes que você disse que se tivesse oportunidade, eu já estou lhe dando a oportunidade de você citar esses nomes que eu frisei, mas se você tiver outros nomes, pode frisar também. Não, tudo bem. Esses nomes que você falou realmente está dentro do meu contexto aí, pelo trabalho que vem desenvolvendo. Ainda tem, né, aquele rapaz, né,
Queu do Frango. Queu do Frango. E ele tem um trabalho lá naquela região lá, um trabalho corpo a corpo, no dia a dia, com a população da nossa cidade. Tem também um colega aí, né, conhecido nosso aí, Rony do Gás. Rony do Gás também. Também tá fazendo um trabalho aí. Está numa legenda que, no meu haver, vai eleger vereadores. Sim. No meu entender, a legenda que ele está. Não é uma grande disputa como tem outras legendas, porque uma legenda que está com 3, 4 vereadores é peso pesado para os próprios vereadores. Então, eu mesmo, na oportunidade, eu conversando com ele, a gente está no dia a dia, trabalhamos juntos, e eu disse, pelo meu olhar aqui, eu aconselho que você se filie a essa legenda. Agora, eu não sou candidato, o candidato é você. Ele foi e se filiou ao PCdoB, certo? A bancada aqui está afiliada ao PCdoB. Eu estou convicto que, no mínimo, um vereador ou 2 ali será eleito. Como tem também a bancada que está no partido que Queu do Frango está, Guterney está. O partido que Guterney está, eu até nas redes sociais tinha postado que ali agora Jackson tem tudo para ser o mais votado, e os 2 vereadores que estavam lá dentro brigar para ver quem fica com o segundo lugar, e não eles esqueçam que tem gente lá dentro ali que está com um excelente trabalho, que aqueles que estão no parlamento não fizeram, e que eu tenho, no meu ponto de vista, Jackson e Guterney podem ser os 2 eleitos dentro daquela legenda. É uma opinião. Uma opinião, uma né? informação sua desse momento. Pelo que, exatamente, não tenho bola de cristal, né? Não sei resultado de eleição, mas é a minha opinião sobre esse contexto aí. E digo, as eleições estão faltando 100 e poucos dias, acho que é 103 dias hoje. Hoje nem conta mais, né? Amanhã acho que é 102 dias que falta para as eleições. Positivo. Porque no dia 15, uma hora dessa, provavelmente já está encerrando a apuração, né? Lá na porta lá do fórum, lá já estará encerrando a apuração. Então, as eleições nossas poderia ela ser mais motivada se os nomes que estão no tabuleiro, seja para o executivo e seja para o legislativo, eles viessem abrir a boca, mostrar postura de defensor e representante da nossa sociedade. Porque lançar candidatura e ficar calado, seja no executivo, seja para o legislativo, beneficia o que está aí, ou o que estivemos recente. Então, há muitos anos estamos tendo um regresso na atuação do nosso legislativo, certo? Eu era jovem, criança aqui na nossa cidade, um jovem, um adolescente, eu ia na Câmara quando era ali na Praça da Bandeira e o cenário ali era fervoroso, a atuação dos vereadores. E depois de 92 para cá, já de 96 para cá, só temos tido decadência no nosso legislativo. Pronto, vou aproveitar essa oportunidade que eu tenho liberdade e me dá direito. Eu estou na nossa live aqui e eu posso falar. Para mim, o pior legislativo que eu vi foi de 2016 para agora, 2020. Olha, todas as vezes que eu estive nas sessões, eu tenho pessoas lá que são meus amigos, tenho vereadores que são de postura de vereador, mas eu vejo muitas pessoas brincando mais do que executando ou solicitando do executivo. Infelizmente essa é a verdade. É a verdade. E nós temos prova disso das próprias lives dele. Exato. Porque viraram nos grupos de WhatsApp brincadeiras, falas. Até outro dia mesmo eu vi um vereador articulando um gestinho assim para o outro. Entendeu? Isso não pode acontecer num lugar que representa a mim, representa você. Então por isso que nós estamos com esse bate-papo, você que está entrando agora na nossa live, com ele, Paulo Pessoa, para mim dinâmico, mas ainda vou voltar ao assunto em relação à questão prefeito. Eu lhe convidei aqui hoje e vi a pontuação que você está fazendo e eu queria saber de você o seguinte: hoje, você, como eleitor, em quem você votaria hoje para que realmente
essa pessoa exercesse em 21 o cargo do executivo? Se você quiser dar os nomes, você pode dar. Se você não quiser, você tem toda a liberdade. Não, eu vou dar aqui a resposta que eu dei na entrevista sábado. Sim. Sábado tinha aí na cidade tinha um grupo aí fazendo uma pesquisa para prefeito. E a resposta que eu dei lá, eu vou dar aqui. Quando eles vieram, primeiro eles perguntam sobre o presidente, o que está achando e tal, e aí depois fala do governo do estado, e aí entra na questão prefeito. Eles aí só apresentou 4 nomes. E dos 4 nomes que me foi apresentado, 2 não são, no meu entender, candidato. É o meu ponto de vista. Apresentou uma pesquisa com o nome de Jomar Paraqui, Dinha, Alencar e Nilton Novaes. Em nenhum momento eu vi Nilton Novaes ou Jomar Paraqui se dizer pré-candidato a prefeito. Correto. Então eu digo, pô, e cadê os outros nomes dessa pesquisa? Ela já vem viciada já na cabeça da Pule, a mesmice de sempre. Não, e aqui eu digo, olha, não voto em nenhum não. Então a minha voto, hoje eu não voto em nenhum dos que está aí. Hoje, possa ser que eu mude, tá entendendo? Possa ser que eu mude, mas hoje dizer não, poxa, vai chegar dia 15 de novembro, eu vou dar um voto para essa pessoa, porque eu tenho plena confiança que vai ter uma atuação brilhante no comando da minha cidade. Não tenho isso ainda. Fruto do que venho vivendo nesses anos todos de Simões Filho, certo? Então, a sociedade, como eu, anseia a mudança, só que não encontro no discurso e muitas vezes na atuação dos demais nomes da nossa cidade. Então vocês estão vendo aí Paulo Pessoa, que nesse momento está aqui nos estúdios da TV Baianidade. Eu quero dizer para vocês que o nosso contato é o 759202-1345. Nós estamos aqui à disposição para lhe entrevistar e você mostrar o seu trabalho e o seu projeto. Eu quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para meu amigo Guterney Nunes, que está assistindo agora a nossa live aí, compartilhando. E faça favor de compartilhar, vocês que estão assistindo, viu? Quero mandar um abraço para o povo aí da cidade de São Sebastião do Passé, Lauro de Freitas, Camaçari, você que está em Valente, você que está em Feira de Santana, Amélia Rodrigues, Salvador. Mandar um abraço aí para meu amigo Sebastião, meu amigo Fábio Santos, minha amiga Selminha Silva, que também está assistindo agora a nossa programação. Os grupos de WhatsApp nesse momento agora estão pegando fogo na cidade de Simões Filho. Já disseram que a TV Baianidade está agora entrevistando Paulo Pessoa, que trouxe hoje informações importantes no conceito político. E por se tratar do conceito político, eu tenho uma pergunta que eu vou fazer a Paulo aqui, porque Paulo é servo de Deus. Eu queria saber dele o seguinte: você concorda? Porque o cara servo de Deus, ele tem que ser prefeito, governador e presidente? Não concordo não. Pelo observe, o que eu vejo, a nossa sociedade é livre em todas as suas escolhas. Isso provém até do próprio Deus, né? Ele que nos fez, escolheu o melhor para todos nós. Quem tem o melhor para cada ser humano é Deus, mas ele deixou o livre-arbítrio para a sociedade escolher. Então, o que eu digo, não vejo que tem que ser simples, não. Se for evangélico, tem que ser um evangélico no parlamento, não, porque ele tem que ter postura, caráter e compromisso com a palavra de Deus e com a palavra que ele levar para a sociedade. E não quer dizer que pelo fato dele ser evangélico, que ele já está respaldado diante de tudo isso. Não, a atuação dele no dia a dia que vai dizer quem é ele, se ele é digno ou não. Ele poderá ser evangélico, poderá ser um católico, poderá ser até um ateu, mas se ele tem compromisso de cumprir aquilo que ele prometeu para a sociedade e que tem condições dentro da administração para fazer e faz, ele está agindo dignamente perante a sociedade e perante ao próprio Deus. Eu lhe fiz essa pergunta, Paulo Pessoa, porque hoje a gente vê muitas pessoas usando a expressão Deus como algo que signifique para as pessoas lá do outro lado, como administração. Eu vejo isso. Só que eu entendo que o bom administrador, ele pode ter Deus. O bom administrador, ele pode ser católico, espírita, umbandista, afrodescendente, porque o que importa para um administrador é ele saber executar, manter o perfil.
Essa semana eu estive na Praça Cairu, em Salvador, fazendo uma matéria com a TV Baianidade, e o nosso produtor estava lá fazendo toda a matéria, e eu pude perceber o administrador ACM Neto. E queria que você até desse um aval do que eu vou lhe perguntar aqui. A forma como ele trabalha, a forma como Salvador cresceu, a forma como Salvador produziu em turismo, na economia, certo? E eu vi lá a Praça Cairu, nova, e o mercado modelo se reabrindo dentro das suas restrições da OMS. É claro que nós estamos agora nesse período do Covid-19, onde dificulta muito para a gente estar hoje em aglomerações. O público nosso pode estar nos assistindo agora, vendo você aqui, você está sem máscara, mas eu estou com a máscara, porque um tem que defender o outro, um tem que ser protegido pelo outro. Então, o Covid-19 veio para mostrar o diferencial. E eu pude perceber em ACM Neto, independente de ato religioso, mas um bom administrador. Por isso que eu fiz a pergunta da questão cristã. Porque hoje o parlamento, a bancada evangélica, hoje é grande. E muitas pessoas hoje têm a estrutura cristã como se fosse a base de uma força para administrar. A estrutura cristã não está na questão administrativa. A estrutura cristã está no significado de você fazer o melhor para aquele que está bem próximo. O que a própria palavra diz. Então eu fiz essa pergunta a você porque eu vejo muitos políticos, ao abrir um seminário, ao abrir uma palestra, ele diz: primeiramente eu quero agradecer a Deus. Eu não estou me referindo que isso está sendo mal, não. Eu estou me referindo que ele tenta passar para as pessoas que Deus está em primeiro lugar. E aí eu vou agora no bairro de Ibapele e encontro lá em Santa Luzia o povo bebendo água de poço. Aí eu vou, certo, na BA-093 e o povo ainda faz fezes no saco e joga no mato, bem próximo ali ao posto Paraqui. Então eu quero me referir, eu estou falando da minha cidade, estou falando de outra cidade também, enquanto muitas pessoas usam a fé, mas não cumprem com o seu ato administrativo. Por isso que eu fiz essa pergunta a você. E eu vi a ACM Neto trazendo para aquele público, e Salvador hoje aplaude a ACM Neto, e provavelmente o candidato que ele lançar, eu não estou aqui fazendo campanha para ele, nem fazendo divulgação do nome dele, o nome que ele lançar, esse nome será o futuro prefeito em Salvador. Foi por isso que eu fiz essa pergunta a você, e você como evangélico, cristão, você como adorador, eu percebo a mudança que Deus fez na sua vida, e hoje você está trilhando em um caminho que faz a diferença. Mas enfim, Simões Filho hoje precisa de um novo. Demonstre esse novo, como seria para Simões Filho hoje, para o nosso público. Nós estamos agora com quase 5 minutos para nós encerrar nossa programação, e eu vou deixar a fala com você agora. O novo que a nossa sociedade clama, principalmente na gestão municipal, era aquele, o candidato a candidato, o gestor, aquele que chegasse ali, mas chegasse com garra de lutar e defender a sociedade, aquela pessoa que está abandonado lá no DAME, que aquilo ali vem desde o século passado, aquelas pessoas que moram em casa de taipa lá em Goscomum, certo? Na minha infância eu convivi em Goscomum, morei lá no final de linha, na casa com meu avô, nas 7 casas, e vejo hoje o Goscomum regrediu, certo? Regrediu, um abandono total, a falta do poder público, não só em Goscomum, mas em toda a zona periférica de Simões Filho. E isso é algo alarmante que vem se propagando por muitos e muitos anos. Tem décadas nesta situação. O que se proliferou muito em Simões Filho foi invasões. O que se proliferou em Simões Filho foi essas questões assim desordenadas. E hoje a cidade está estagnada porque não teve uma gestão planejando e trabalhando para o futuro, atendendo os anseios da nossa sociedade, para a população simões-filhense ter o direito de ir e vir livremente, sem entraves que hoje, no dia a dia, a gente encontramos aí e que é lamentável.
Então vocês que estão ligados na programação da TV Notícia do Povo, vocês que estão na web agora, na Rádio Miab, também ligado na nossa programação, você que sempre continua com a gente, eu estou com Paulo Pessoa, estudante de Direito, um formador de opinião, uma pessoa que tem uma experiência profunda aqui na política de Simões Filho, e um nome, se fosse político hoje, seria um nome bom dentro de uma estrutura política. Eu estou nesse momento aqui, eu vou entrar aqui no grupo agora de WhatsApp aqui, para ver as informações aqui, e os comentários lá são pesados, viu? Tem muita gente lhe elogiando, viu, Paulo Pessoa, pela colocação das suas palavras, pela Agradeço forma que você está aqui. Agradeço a oportunidade aí, certo? E as críticas que virem, desde quando seja construtiva, também são aceitas. Porque nas redes sociais aparece, eu aproveito a oportunidade aí, Nunes, e digo, aparecem algumas pessoas que são críticos de arte. Você posta algo, ele não vai analisar o conteúdo, ele lhe critica porque você falou aquele assunto. Então são críticos de arte. Esse tipo de atitude não desenvolve, não acrescenta em nada, só faz estagnar e deixar o que está ruim ficar pior. E aqui eu vou fazer agora um comentário aqui do amigo Guterney Nunes, que está nos assistindo agora. Guterney Nunes fala o seguinte: concordo com o Paulo que essas articulações, principalmente a de Jacques Bonfim, foi muito boa. E assim garantiu a eleição dele, que é o único pré-candidato a ter 2 secretários à disposição para ajudar nas corridas eleitorais. Fato, são esses que se colocam em uma situação bastante desconfortável em relação aos demais, certo? Candidatos que está na média da base do prefeito. Como é que você vê isso aí? Bom, como eu disse, o ato da nomeação da nova secretária não tem nada de ilegal. E a sua colocação foi muito boa, viu? Não tem nada de ilegal. O prefeito tem autonomia para nomear as pessoas para os cargos de confiança. É um poder discricionário, ele tem autonomia para nomear. Ela é funcionária do município, já recebe como funcionária. A nomeação dela foi até uma economia para o município. E que, em particular, para mim, diga de passagem, que como secretária administrativa, tecnicamente muito boa. Mas eu ainda acho que na nossa cidade, Dinha deveria fazer uma escolha diferente. Conheço pessoas aqui que Dinha poderia dar oportunidade dentro desse argumento da nomeação. Bom, trabalhei com Marisa. Sim. Ela foi minha professora lá na 4ª série, na década de 80. Trabalhamos juntos na Secretaria de Educação no primeiro governo de Eduardo Alencar em 93, certo? Não quer dizer que por isso que eu estou falando essas palavras. As palavras que eu aqui coloquei foi dentro da lei. A nomeação dela ela está balizada na lei, não tem nada de ilegal, e aquele ato que fizeram ontem na Câmara e na Prefeitura foi vandalismo, ato terrorismo, que não ajuda em nada ao município. Esse tipo de ato de vandalismo e terrorismo desacredita até quem venha fazer um trabalho sério, porque algumas pessoas ficam até receosas. Eu peço para isso e os demais que estão ali, façam uma reflexão para ele ver aonde eles querem chegar, acompanhando um seguidor, um guru de uma seita estilo satânica que está bem distante de Simões Filho, determinando que a pessoa desrespeite quem está ali trabalhando, pule catraca, invada patrimônio público e faça vandalismo. Isso não acrescenta de bem em nada. E sobre a nomeação da secretária, sobre a questão da eleição de Jacques, ele já foi vereador, teve uma excelente votação na eleição passada. Sim. Perdeu pela diferença de 7 votos, se não me falha a memória. Elimário teve, acho que foi 7, 8 votos a mais do que ele. Então, está na máquina aí, desenvolveu um trabalho dentro da Secretaria de Transporte que, no meu entender, não foi para a cidade, não foi bem. Porque não mudou nada, ficou ligeirinho, não temos transporte coletivo rodando dentro da cidade. Agora, politicamente, eu não sei, que eu não estava lá acompanhando. E dentro do partido que ele está, com a atuação dos vereadores que estão dentro do DEM, que eu vejo como PIF, ele tem tudo para ser o mais votado, mesmo antes da nomeação da esposa dele como secretária. Ele, Guterney, no meu entender, são os fortes candidatos ali dentro e torço para que cheguem lá.
Então, pela essa colocação aqui, realmente a nomeação dela foi aprovada, foi boa. Agora a gente percebe aqui que ele, se continuar assim, Cidinha der total apoio a ele vai ser eleito. Agora, como é que fica a situação de Guterney? Guterney não Pode fazer dois do mesmo partido? Pode sim, tem tudo para fazer. É uma legenda conhecida, Sim. O 25, certo? Tem uma bancada boa ali dentro. Vamos dizer, nas eleições eu acredito que o coeficiente vai ficar em torno de 2.700 a 3.000 votos. Então, um partido que colocou 3.000 votos nessas eleições que está por vir, ele já vai eleger alguém ali dentro mais votado. Porque muitos estão dizendo aí na cidade que não terá coeficiente eleitoral. É engano, acabou as coligações das proporcionais. Acabou aquela história de um partido estar com 10, outro estar com 5, juntar e fazer 15. Não, aquele que está com 10 vai sair com seus 10, se atender às normas estabelecidas, com 30% de candidatos femininas, e o que está com 5 vai sair com 5. A desvantagem em um cenário desse é porque se tem 10 pessoas dentro de um partido, vai contar os votos dos 10 para fazer os 3.000 votos. Então, tem 10 pessoas, 300 votos, já é 3.000, não é isso? Não é isso? Então, ali já elege um vereador. Então, cada partido pode lançar 28 candidatos, com 30% dessas vagas ser das mulheres. Então, 9 candidatos têm que ser mulheres. E vai ser analisado também aquelas mulheres, as candidatas laranja. Botar mulher só para cumprir o que determina a lei e depois ela não tiver um voto, aquele partido poderá ser penalizado e quem foi eleito perder a cadeira. Então vocês que é candidatos, que estão dentro do páreo, tome cuidado, veja quem são as candidatas femininas, não brinque de disputar a eleição, veja como uma coisa séria, porque se chegar dentro de uma legenda, tiver 3, 4 candidatas com 0 voto, com 1 voto, e ficar comprovado que aquela pessoa estava trabalhando na campanha de um outro candidato, de uma outra chapa, aquele que foi eleito ali poderá perder o mandato se alguém reivindicar na justiça. Tá certo? Josevan Cardoso de Souza diz o seguinte: eu concordo com o que o Guterney falou aí, quando o Guterney fala que a escolha de Marisa foi muito boa. E Guterney responde: todos os quadros de secretários estão aprovados. Parabéns pelos secretários. Eu só quero desejar a você, Paulo, que é o conhecido popularmente pela gente, mas é o Paulo Pessoa, doutor. Eu vejo você um belíssimo advogado no nosso futuro e na nossa cidade. Por que não dizer o nosso representante do nosso município aqui nessa cidade de Simões Filho? Amém. Porque Deus ele tem bênçãos para nos dar. Eu fico agradecido pelo convite que ele fez, agradecendo pela oportunidade de você estar aqui com a gente, agradecendo à TV Baianidade, ao nosso produtor Guilherme Lima, a todos vocês que sempre têm acompanhado o nosso trabalho, e dizer para vocês que quinta-feira nós estamos aqui com a live de Guterney Nunes. Ele vai estar trazendo novidades para vocês, que é a live de todas as quinta-feiras. Tem o patrocínio de Guterney Nunes, ele mesmo faz a direção da live dele, traz os seus amigos, e vocês sempre que estão compartilhando com a gente, siga a nossa programação. E sexta-feira nós estamos com a polêmica aqui na cidade de Simões Filho. Vai vir 2 polêmicos, Alisson e Valdo Malassombrado. Os 2 do grupo de WhatsApp vai estar de frente com a tela TV Baianidade, e com o apresentador Apóstolo Nuno nós vamos saber por que tanta força tem esses 2 no clima do grupo de WhatsApp. O Alisson e o Valdo Malassombrado. E Alisson tem uma diferença de Valdo, porque Valdo já é mais velho, mas participa, e quando chega sexta-feira, Valdo solta a voz e estoura tudo que ele tem que falar. E Alisson é 24 horas nas redes sociais, não dorme, apoiando o candidato dele. Então a TV Baianidade abriu esse espaço para eles 2. Os cartazes já estão circulando nas redes sociais aqui da cidade de Simões Filho, e eles vão estar aqui às 19 horas na sexta-feira, falando um pouco sobre eles, sobre os projetos que eles têm no grupo de WhatsApp, que aliás, hoje os grupos de WhatsApp são dominados por eles 2, viu?
Paulinho? Eles falam, um discorda, outro concorda, outro não concorda, e é uma polêmica realmente a vida de Alisson e a vida de Valdo. E a gente, com essa programação, está trazendo essas informações, trazendo notícias, porque o que a gente quer, o que a TV Baianidade quer, é mostrar para você o que tem de bom na cidade de Simões Filho. E a sua vinda aqui na TV Baianidade, nós vamos entrar com outro tema com você, mas o tema de hoje foi bem enfático. Você produziu conteúdo bastante, principalmente sobre essa campanha do hashtag Não Vote em Vereador de Mandato. Só para finalizar, o hashtag Não Vote em Vereador de Mandato continua aqui em Simões Filho com o seu poder, com a sua autoridade? Plenamente, continua no meu comando aí, juntamente com os membros da nossa sociedade. Vamos estar gravando os vídeos. Sim. Só com esse tema, sem capacete, sem dar capacete, sem nada dessas parafernália, que a gente sabe que na realidade isso não aconteceu e não vai acontecer em canto nenhum, certo? Vamos continuar na questão do pedindo mudança no parlamento. Por quê? Temos hoje aí no nosso cenário político em torno de 280 candidatos a vereadores. Temos 19 vereadores. E algo que me deixa triste com esse e com outros quadros de vereadores que tivemos é que a gente olha o parlamento e não vemos um líder. Por quê? Se a gente frisar, a Câmara de Vereadores é como se for aqui, o que eu vou falar, uma comparação, não estou querendo menosprezar ninguém, de antemão, é como se fosse uma chocadeira. Sim. Certo? Dali sair líderes. Vamos olhar um pouco o passado. Eduardo Alencar foi o quê? Vereador. Edson Almeida foi o quê? Vereador. Dinha foi o quê? Foi vereador. Aí hoje a gente olha para a Câmara de Vereadores e diga, qual dos 19 eu me sinto representado? Quem tem postura de no futuro ser o prefeito? Porque muitas vezes a gente olha para o cara e diz, olha, não teve meu voto não, mas esse cara aí tem postura de líder, vai longe, viu? E a gente olha e vê a mesmice, aquela coisa, aquele gelo descongelado em cima do asfalto. Então, o projeto para mudar o parlamento continua respeitando as normas e a nossa Constituição, certo? Não vamos fazer nada que venha ferir a Constituição. Não vamos estar mandando pedrejar, nem se acorrentar, nada disso. Esses atos insanos que lá tem no Extremo Oriente, com os grupos xiitas, islamitas, isso... Aqui é Brasil, né? Aqui é Brasil, é um país laico, certo? Mas que tem da sua sociedade uma vocação cristã e que temos que ter respeito. Quem quer respeito se dá o respeito. E para conquistar o respeito, temos que fazer aquilo que a lei nos pauta. Então o trabalho continua, as postagens, as gravações dos vídeos com a nossa sociedade vai continuar, certo? E vamos continuar ouvindo os anseios da nossa sociedade e que a gente venha ter nas próximas eleições atuações de políticos com a nova eleição. Rapaz, eu percebo que você, Paulinho, realmente é um instrutor, viu? Muita gente tem perdido esse grande profissional aqui na cidade de Simões Filho. Só para finalizar a nossa matéria de hoje, porque logo mais eu estou às 22 horas fazendo outra programação, eu quero só citar aqui para vocês que são internautas que estão nos assistindo. Com todo o apoio a Jackson, desproporcional aos demais. Será que Jackson será o vice-prefeito de Dian? Olhe, veja bem. Com esse apoio todo que ele está tendo, será que não tem um negocinho lá dentro, não? É um nome. Está proporcionando alguma coisa lá, não? É um bom nome para vice, não resta dúvida. Agora, a questão de vice, temos que ver que o atual vice-prefeito, o Cid, está filiado ao PSDB. Sim. E esse grupo se reuniram com sua bancada estadual aqui, determinando apoio ao prefeito para consolidar a chapa. O que pode ocorrer com Jackson se ele for buscar o apoio da executiva estadual. Sim. E aí ele vindo com apoio da direção estadual
aqui se consolida. Ele é um bom nome para vice-prefeito? No meu entender, é. Agora, vai depender de uma conjuntura a nível estado, porque quem está no posto já teve o aval da executiva estadual. E se caso ocorrer um rompimento, como ficará aquele partido? Ficará livre para uma carreira solo? Compreendo a sua colocação, é bem técnica. Agora, eu fico analisando aqui que o prefeito Jorge Tolentino, ele é muito sábio. O prefeito Jorge Tolentino, eu sempre digo que como político ele é uma coisa, agora como politicagem ele é outra. E dentro da estratégia hoje, o nome de Cid, hoje, não mais argumenta a cidade. Você sabe que Cid não é nem sal e nem pimenta. Passa despercebido, né? Certo? Não são sal e nem pimenta. Só que é o seguinte, eu vejo uma análise lá dentro da prorrogação que ele poderia ser. Se o nome for belo, vai ser. Se não for, finaliza. Boa sorte para eles, que eles continuem, que eles façam o trabalho dele. O mais importante aqui é que você hoje transmitiu para a gente algo que foi muito bom. Muito obrigado a todos vocês. Finalizamos a nossa programação aqui na TV Baianidade com Paulo Pessoa. Agradeço a oportunidade a todos os ouvintes. Estamos aí na busca da mudança do parlamento e que a nossa sociedade venha participar também das questões políticas do dia a dia de Simões Filho, porque o erro de um dia pagamos por 4 anos e agora temos a oportunidade daqueles que acham que deve ter mudança, seja no quadro executivo ou legislativo, demonstrar com seu voto, que é um ato democrático de liberdade da nossa sociedade. Muito obrigado aí, uma boa noite.